Então a gente está trabalhando com desvios doutrinários e heresias evangélicas. A gente não está aqui para falar o nome de fulano, beltrano, dar nome da igreja tal, a igreja aqui, acolá, que está fazendo alguma coisa. Mas você que é cristão, que se converteu, que é crente, que é protestante reformado, você começa a prestar atenção em algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e está dentro da religião evangélica. Se você faz parte de uma seita e você começou a descobrir a respeito disso, ou se algo está te incomodando e algo que vai ser falado vai te incomodar, eu instigo, desafio você a buscar a história da igreja, principalmente da história da igreja brasileira, que começa assim na década de 1960, muito mais forte de 1970 para cá, nesses últimos 50 anos, e principalmente na nossa cidade aqui, que a gente está falando de Feira de Santana, a partir do ano de 2000. Então vai estudar a história da igreja, estude a respeito desses movimentos sociopolíticos, religiosos, como se é construído essas questões relacionadas com a fé, e então a gente vai despertar para as falsas doutrinas e também das heresias evangélicas, que essa é a temática que a gente está encerrando no dia de hoje. E lá na série passada a gente finalizou na quinta característica de um falso líder que está na frente dessas igrejas ou dessas seitas dentro da religião evangélica. A religião evangélica hoje é uma das religiões cristãs. A gente tem mais 4 ou 5 religiões que se dizem cristãs, mas na realidade a gente está trabalhando e focando naquelas que são pseudo-cristãs ou religião que não está de acordo com as escrituras sagradas. E dentre elas se destaca 99,5 ou 8%, 99% dessa igreja afastada dos propósitos de Deus são aquelas que se denominam neopentecostais, ok? Então a gente vai estar trabalhando aí com essas características desses líderes. É claro que a grande maioria, quase totalidade desses líderes, eles são líderes dessas igrejas neopentecostais, tá certo? Não atrapalhar neopentecostal com pentecostal. Pentecostal é aquele que acredita nos dons espirituais, que sabe que os dons espirituais acontecem nos dias de hoje, e eles vão deixar fluir esses dons espirituais e vão trabalhar com esse intuito de glorificar o nome do Senhor. Eles têm a mesma doutrina daqueles que são tradicionais, mas acreditam que os dons espirituais acontecem ainda no dia de hoje, principalmente de línguas. Os neopentecostais, eles têm características que a gente já viu nessas séries completamente distintas dos pentecostais, porque eles exageram, e cada denominação neopentecostal tem a sua própria doutrina criada pelo falso líder ou aquele que está liderando, que diz que teve uma visão de Deus. Por isso que a gente leu 2 Coríntios, capítulo de número 11, no início, dizendo que, do versículo 13 em diante, dizendo que são homens falsos, e esses falsos apóstolos, obreiros enganosos, se fingem de apóstolos. E a gente vai ver que essa disseminação do apostolado vem principalmente quando existe essa terceira onda neopentecostal, ali na chegada de 1998 em diante. Ela vem muito forte para o Brasil. Em 2000 ela toma uma proporção que esses apóstolos todos consagrados, principalmente no grupo da Colômbia, vêm para o Brasil, tá certo? Então até então se tinha um ou outro, mas depois isso aí é disseminado. Nada contra você que é apóstolo, que está me ouvindo. Eu estou falando sobre desvios doutrinários. Se isso não te incomoda, descanse em Deus. Se você acredita que você é um enviado de Deus para poder cuidar e fundar a obra, louvado seja o nome do Senhor. Não estou
trabalhando aqui para poder denegrir o seu ministério, muito pelo contrário, mas eu quero falar para que a gente possa refletir a respeito daqueles que são os falsos. E aí ele diz no versículo 14 que não é de se admirar, porque Satanás se disfarça de anjos de luz. Então não é surpresa que os próprios servos de Satanás vão tentar ser servos de justiça em fingimento. Ok? Então a gente já vai estar sabendo dessas coisas. Uma das características desses falsos líderes, pessoal, é que eles reinam neste mundo, né? Então eles vão reinar neste mundo, porque eles acreditam que não vai acontecer lá na eternidade em Cristo Jesus toda a glória de benefícios e riquezas. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que Jesus já conquistou tudo isso na cruz para que a gente possa desfrutar aqui e agora. Então o acúmulo de bens materiais é um destaque nessas igrejas e nessas características desses apóstolos. E não é de se admirar que Paulo falava isso e orientava a Gálatas e aos Coríntios. Paulo já estava falando isso. Ele diz assim, no versículo 5 do capítulo 11 de 2 Coríntios: não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Então você vê eles com carros importados, com segurança, com muitos bens materiais, porque eles acreditam que é aqui e agora que tem que ter todas as riquezas. Então eles vão reinar neste mundo, tem prazer nas coisas do mundo e em seus impérios particulares constitui o reino deles na terra. Então cada denominação ali que está num galpão, que está numa igreja formidável, muito rica, é o próprio império particular desses que se denominam falsos deuses ou os líderes dessas denominações. Quando a gente olha para isso e vê a vida das pessoas e o corre-corre atrás desses bens materiais, é incompatível com as escrituras sagradas, ok? Isso é uma característica. Então eles vão reinar neste mundo, mas as escrituras ensinam que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, e nós só reinaremos nesse mundo com a volta de Cristo para o milênio. Então a igreja vai para o céu, depois a igreja volta para reinar com um rei, e esse rei já existe e ele é Jesus Cristo. Então a gente vai ser o súdito, o servo, o douro, aquele que vai estar a serviço de Jesus Cristo. E esse a serviço de Jesus Cristo é renunciando, inclusive, os benefícios materiais para que outro possa ser salvo. Então é a incompatibilidade daquilo que está nas Escrituras Sagradas, tá bom? Eles creem que já são príncipes de Cristo. Então eles vão se denominar não somente filhos de Deus, mas príncipes de Cristo aqui na terra, formando seguidores que os servam, que os seguem ou servem eles numa obediência cega. Então muitas dessas pessoas vão estar envolvidos com essa denominação, trabalhando dia e noite sem parar para poder os servir. Porque se eles são os príncipes, são os escolhidos, se são os ungidos de Deus, eles precisam de súditos, precisam de servos. Então esses líderes, eles vão estar em destaque com a família deles, e todas as demais pessoas vão estar servindo a ele, para poder ele ser patrocinado e para poder também ele se destacar cada vez mais e crescer, inclusive materialmente. Ele vai ter um grupo de pessoas trabalhando aí 24 horas por dia, durante 7 dias, 30 dias, 365 dias, para poder fazer com que essa empresa da fé, ela cresça. Tá certo? Ok? Eles vão entrar na política buscando, inclusive, para si, títulos. Você vê que hora vai, eles recebem aí da Câmara de algum lugar
alguma placa, alguma congratulação, algum destaque, comendador, alguma coisa eles vão ganhar. Eu já entrei no circuito desse que me colocaram e a gente ganhou uma placa também da Câmara. Mas aí Deus mudou o nome de igreja, mudou tudo. Deus me levou para um lugar e me fez entender que tudo isso não passava de posições, cargos, pois eles pensam que dessa maneira governarão na terra e trarão o governo de Cristo aos homens. Então eles vão se envolver com a política, porque eles entendem que eles são os ungidos de Deus para governar essa terra, representando a Cristo. Então, na mentalidade deles, eles precisam ser os governantes. Por isso que eles vão buscar a política. Então, o título lá de pastor, de apóstolo, de bispo, não quer dizer mais nada. Não é o chamado de Deus para o exercício da função, mas é o título eclesiástico para poder colocar eles em posições e cargos, e eles possam não só disputar, mas vencer e governar em poder, em fama, em bens materiais, como os escolhidos, os ungidos, os príncipes de Deus na face da terra, para que Jesus, quando vier, possa encontrar a terra pronta para o governo. Ai, Jesus, se não fosse nós, Jesus, o Senhor não ia conseguir governar aqui não. Jesus não precisa da gente para nada. A gente precisa preparar a nossa vida para que quando Ele volte, Ele encontre fé santificada em cada um de nós na terra. Amém? Aonde é que eles encontraram tudo isso aqui na Bíblia, eu não sei, porque quando quiseram fazer isso com Cristo, você já sabe como foi que ele entrou em Jerusalém. Então, me parece que é um desvio doutrinário sério e tem muitos perdidos nessa heresia. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos seres politizados, eu não estou falando para a gente não discutir, não participar e não ter critérios de eleição dos governantes, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que uma coisa é a igreja e a outra coisa é o Estado. Eles andam juntos, mas eles não se misturam. Quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente percebe que na Idade Média, ali, século 4, 5, Constantino assumiu o reinado. Ele vai romper com algumas lideranças políticas. E a igreja, que eu falo, a igreja não é denominação, mas as pessoas corrompidas na política começam a aderir à fé evangélica, que era protestante, e o Estado vira um Estado cristão. Quem não fosse cristão, inverteu, ia ser perseguido e morto. Então, o cara que não quer nada, e ele sabe que vai morrer, ele aceita Jesus na primeira esquina. E aí depois disso a política ficou forte, e disso vem se construindo uma história no mundo a respeito de uma fusão entre Estado e igreja. E é lógico que Paulo deixa claro dizendo que Satanás se desfaça diante de luz, porque o anticristo tem que reinar num cenário desse, numa fusão das religiões com os estados. Então vai se ter um único governo quando as religiões elas estão pacíficas entre si, elas estão em acordo entre si para eleger o governante. E daí esses sacerdotes, esses representantes, esses líderes vão ser os ministros daquele chefe de estado principal que representa todas as nações do mundo. É lógico que
toda essa conformação, inclusive na política brasileira e na situação que a gente vive a nível de evangelho, ou pseudo-evangelho, melhor dizendo, tem que estar convergindo para isso, porque a volta de Cristo é exatamente isso aí. Então, a boa nova é que tudo isso está acontecendo para Jesus voltar e buscar a igreja verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O que a gente não pode é ficar disperso, desapercebido e estar nesse grupo. Então, se um dia a gente passou nesse grupo, Deus nos livrou dele. E se a gente tiver com inclinação para o grupo, a gente precisa rever os nossos conceitos de cristãos e se converter de verdade. Se você quiser fazer uma aliança com Jesus aí que está me assistindo, o momento é agora. Se arrependa dos pecados e volta para Cristo. A sétima característica é que eles acreditam que estão acima dos demais crentes. Eles são super crentes, super apóstolos. Eles são super crentes. Perderam o temor de Deus e nem imaginam o que lhe espera no dia do juízo. Esses líderes, eles já não têm mais temor de Deus. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E aquele que tem a Deus não está corrompido. O temor, o medo, a devoção, a reverência, a obediência, a santidade, a vida de comunhão verdadeira com o Espírito Santo faz com que a gente saiba que Deus, Ele é um Deus todo-poderoso e que envia aquele ser humano que não quer se converter junto com todos os pecados dele para o inferno. Isso é fato. Então eles vão trabalhar muito com a teologia da prosperidade, da confissão positiva e também essa teologia de um pseudo-amor. E vai esquecer que Deus é um Deus juiz e Ele vai julgar as causas. Então essas pessoas, esses líderes dessas falsas doutrinas evangélicas, eles perderam o temor de Deus. Eles acham que nada vai acontecer com eles, porque eles já são os escolhidos do Senhor. Então, se eles já são os escolhidos, eles podem fazer o que pensar, o que bem entender, porque nada vai ter punição para eles. E aí, nesse percalço, nesse inteirinho, nesse caminho, muitos estão com amantes, em uso de drogas. Tá certo? Isso é fato. Estou falando da igreja evangélica brasileira na atualidade. E aí é só você consultar o Google, entrar aí, pesquisar a respeito dessas informações, você vai ver que eu estou falando aqui tem fundamento científico e comprovado em pesquisas publicadas, inclusive em universidades públicas e particulares, de crentes, de não crentes. Você fique à vontade aí para poder ver isso. Você está duvidando de tudo isso que eu estou falando, mais um motivo para estudar mais. Eu quero saber se esse pastor está falando a verdade. Então você vai na fonte verdadeira, pesquisa e encontra, e aí eu te digo que você vai ter uma surpresa maior, porque você vai encontrar mais coisas do que eu estou filtrando aqui. Eles vão levar uma vida desenfreada de pecado, escondida sob uma pseudo-espiritualidade e uma falsa piedade. Então vai ter uma pseudo-espiritualidade, todo mundo vai achar que é o máximo, por trás daquele fingimento está tudo ali, uma falsa piedade, a pessoa olha e pensa que realmente é alguém piedoso, né? Alguém compadecido, mas na realidade não é nada disso. A vida está desenfreada do pecado e a gente sabe que tem uma história que está na internet e essa pessoa ainda está presa, foi julgada. Nada melhor do que a história de Flor de Lis. Então vá lá e veja o que foi que aconteceu e você vai saber
que era uma história desenfreada do pecado, inclusive matou o próprio esposo. Líder de grande denominação, com não sei quantas igrejas, 9, 10, nem sei. Estava envolvida na política, era deputado, inclusive, foi eleito. Então, tudo, né, quando a gente olha, a gente vê todas essas características ali. Aí, como é que enganou tanta gente? Que a gente que estava com o coração nos bens materiais, na corrupção, essa gente que estava com o coração longe de Deus, vai ser atraído por aquilo que eles entendem que é os deuses. Cada um vai adorar aquilo que ele entende que realmente é Deus. E eu estou te convidando nesse momento para você adorar de espírito e verdade o único e verdadeiro Senhor e Salvador, e o nome dele se chama Jesus Cristo. A ele adorarás e a ele prestarás culto. Não existe outro Deus fora do nosso Deus. Amém? E vamos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Então, o neopentecostalismo é um tipo de macumba gospel. Por isso se deu também no Brasil. É uma junção e evolução do catolicismo romano, do espiritismo, da umbanda, misturado com judaísmo, esoterismo, positivismo, cristianismo e pasmo, até comunismo. Não é à toa que você vê muitos aí que estão não somente aliançados com esse modelo, mas com o sistema. Eu digo isso porque o neopentecostalismo é literalmente uma ditadura. Existe o líder e ele é um ditador e tem que seguir as regras dele. Muitos estão aprisionados nesse sistema, tá certo? E quem está dentro da bolha não consegue enxergar para fora. Quem está preso nessa bolha não consegue, porque a mente fica aprisionada. E no estudo psicológico, psiquiátrico, a gente tem uma tríade, e eu não vou colocar ela para você para não ficar com um cara de nome, mas é o seguinte: quem está dentro está se sentindo envolvido, não consegue sair e pensa que a realidade é aquela. E vieram desses lugares, porque Jesus foi lá e resgatou. Ele é poderoso para puxar as pessoas a se converter e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Aí eu trago um exemplo que está no jornal e aqui está na rede social: a ascensão do narcopentecostalismo do Rio de Janeiro. Existem igrejas evangélicas neopentecostais do Rio de Janeiro que o pastor é traficante e todos os membros fazem parte da facção. Oram pelas armas e disputam o tráfico de droga, irmão. São neopentecostais. Não estou falando que todo neopentecostal é narcotraficante, mas existe dentro do neopentecostalismo também essa seita. Essa é a igreja evangélica brasileira na realidade, é uma triste realidade. Todo ensino, toda verdade, toda doutrina deve ser testada à luz das Escrituras. Todo ensino, toda verdade, toda doutrina deve estar na luz das Escrituras Sagradas. Então, alguém falou alguma coisa a respeito de Cristo, você vai pegar e vai fazer o quê? Abrir a Bíblia e conferir se é aquilo mesmo. Teste à luz das Escrituras. Inclusive, eu te desafio agora a você consultar suas Escrituras de tudo que eu estou te ensinando, de tudo que eu estou te passando. Eu não estou aqui para poder ser aquele que retém toda a verdade, que tem todo o conhecimento e que o que eu estou falando seja completamente a verdade, mas eu quero que você consulte as Escrituras e veja se seu pastor está mentindo ou falando a verdade para você. Se tem pastor que não tem coragem de chegar no púlpito e falar o que eu estou falando, é com ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia e confira que se eu estou te pregando a verdade é mentira. Isso vai deixar a igreja saudável e eu vou ficar mais seguro, porque eu sei que a igreja não é minha e eu não sou dono de nada, eu só sou um instrumento e faço parte de uma engrenagem, um processo,
E o título aqui é só a função desempenhada. Amém? Aqui estão todos os versículos bíblicos que eu trago a respeito de tudo que a gente falou nesses dias, hoje encerrando essa série de desvios doutrinários e heresias evangélicas. Isso aí a gente vai passar depois lá para o grupo. E então a gente vai agora entender que ter ciência do neopentecostalismo é fundamental, pois desde o ano 2000 as denominações evangélicas em feira, que eu passei do número 7, apareceu 8, 9 e 10, a gente pulou. Apareceu não? Não. Só até o 7, não foi? Mas bora pra cá, não tem os outros 3 não, não sei o que foi que aconteceu ali não. Não vou ficar preocupado com isso não, porque Deus está no controle dessas coisas, amém? Então possa ser que algum dos 3 ali podia acontecer alguma coisa, Deus já está me dando um livramento. Mas não se preocupe como igreja não, que eu vou passar para o grupo da gente, a gente vai saber isso. Se eu vivo com o Senhor e confio nele, e a gente tem tudo para poder trazer, e as coisas não vão acontecendo como a gente quer, a gente tem que entender que o nosso Deus está nos guardando. Amém? Eram 7? É, 7 principais características. Então pensei que fosse 10. Louvado seja o nome do Senhor. É porque na minha mente passa um bocado, sabe? Quando eu olho para aqui, vem uma lista. Então o que acontece nas denominações evangélicas em Feira de Santana desde o ano 2000? Primeiro a gente vai entender que essas igrejas neopentecostais brasileiras mais antigas, quais foram as igrejas neopentecostais brasileiras mais antigas? Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Edir Macedo, 1977, a principal obra que eles têm é o Templo de Salomão e tem a TV Record. A Igreja Internacional da Graça de Deus, missionário R.S. Soares, em 1980 ele funda essa denominação e a principal destaque deles é a Graça Music e a Hits TV, ok? Aqui são as igrejas neopentecostais brasileiras da época de 70 para cá, como eu falei. Igreja Renascer em Cristo, dos bispos Estevão e Sônia Hernandes, em 1986 eles fundam. E o principal destaque dele é o conjunto da banda Renascer Praise, e eles fundam a Marcha para Jesus. A primeira Marcha para Jesus vem da Igreja Renascer em Cristo, e isso acontece ali no meado dos anos 90. E a gente tem também Sara Nossa Terra, dos bispos Robson e Maria Lúcia Rodovalho, em 1992. Lembrando que a gente está falando das igrejas neopentecostais mais antigas do Brasil. E o principal deles é a Sara Conference e a Arena Jovem, que acontece todo ano em algum lugar do país, tá certo? Inclusive isso aqui já aconteceu naquela época que foi 500 anos do descobrimento do Brasil e vieram para Porto Seguro. Aí eles faziam encontros, reencontros e tal, e é isso. Então essas são as principais e as mais antigas. Você vai encontrar isso na internet. Se você colocar igrejas antigas, as neopentecostais mais antigas, igrejas neopentecostais de destaque no Brasil, as principais igrejas neopentecostais do Brasil, você vai encontrar aí o nome delas. Eu só fiz copiar e colar, certo? Dentro delas você também tem a Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdomiro, em 1998, depois que ele rompe com Edir Macedo, ele vai fundar a igreja também. O principal destaque na mídia vai ser a WS Music e a Rede Mundial, tá certo? Televisionada. Então a gente tem uma visão G12 que chega ao Brasil em 1998, essa visão vem da Colômbia. Alguém ali, aquele líder, teve uma visão a respeito de algo que Deus falou, ele seria um impacto para o mundo todo. Então, a partir daí, essa visão G12, que é o grupo dos 12 apóstolos, aí foram consagrados 12 apóstolos para poder difundir no mundo esse grupo de pessoas que estariam com essa nova visão para complementar o crescimento
aconteciam no mundo depois dos 12 apóstolos. E isso aí foi uma febre no mundo, principalmente entrou na América do Sul, Brasil. Então a Visão G12 ela vai chegar em 1998 e ela vai chegar em feira no ano de 2000. Tá certo? Eu não vou trabalhar com Visão G12, estamos em N12, eu não vou falar os nomes, né? Assim, o que aconteceu, como foi o acontecimento, como é que veio, porque senão a gente vai fugir da temática. Mas depois tem um rompimento do líder da Colômbia com o líder do Brasil. E quando tem um rompimento, ele funda a Visão M12 e vai se expandir em feira no ano de 2005. Lembrando que eles elegem um candidato a vereador e presidente da Câmara aqui também nesse ano. Aquele mesmo movimento, aquelas mesmas cores. Tá certo? E até hoje tem. E aí a gente vai encerrar, porque não vamos entrar nesses detalhes aí. Pode acender essa luz, meu querido? Porque aí dá o que falar e eu não estou a fim de conversar a respeito disso. Então Deus abençoe você que estava acompanhando. Em nome de Jesus. Agora